gente vai ter mais uma irmã que preparou uma poesia para declamar ao Senhor. Então os irmãos ouçam com muita atenção. De Nelson Diniz, eis aqui o homem. Quando lhe perguntei, és tu o rei dos judeus? Ele me respondeu, tu o dizes. Quando fui acusado por príncipes, sacerdotes e anciões, nada respondeu. Quando lhe perguntei, não houve estudo testificam contra ti? Ele me respondeu com um silêncio repleto de eloquência. Então fiquei, senhores, maravilhado, extremamente deslumbrado. Era costume eu soltar um preso durante a Páscoa, escolhido do povo que quisera. E havia um preso bem conhecido, que no motim cometera uma morte, Barrabás. Então perguntei aos judeus, qual quer que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja os judeus me haviam entregado Jesus. Sentei-me no tribunal, minha mulher veio me dizer, não entre na questão deste justo, porque em sonho muito sofri por causa dele. Perguntei aos judeus, qual quer que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E eles me responderam, Barrabás. Queremos Barrabás. Perguntei-lhes, o que farei então de Jesus chamado Cristo? E eles me responderam, seja crucificado. Ouvi, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, seja crucificado, seja crucificado, seja crucificado. Então, vendo que nada consegui, tomei água e lavei as mãos diante da multidão. Estou inocente do sangue deste justo, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, soltei-lhes Barrabás e mandei açoitar Jesus para ser crucificado. Mas, quando me levaram, olhei as minhas mãos, estavam manchadas de sangue, com o sangue do justo, mas eu não lavara a mão, e o povo não dissera que o sangue caia sobre nós. Então, ó céus, porque eu entreguei? Porque entreguei aquele que não havia crime algum, aquele santo, aquele justo, aquele inocente. Lembro quando lhes perguntei, que acusações trazeis contra este homem? E eles me responderam, levai-o e julgai conforme a sua lei. Lembro que quando teceram uma coroa de espinho e lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram vestes de púrpuras e lhe deram bofetadas, porque eu não lhe fiz a defesa. Senhores, eis aqui o homem a quem arrogantemente eu dissera, não sabes tu que tem o poder para te crucificar e para te soltar? E ele me disse tranquilamente, nenhum poder teria contra mim, se de cima não fora dado. Desde então eu procurei soltá-los, mas os judeus mais clamaram, se soltar este não é amigo de César. E é verdade, eu não estava preocupado não com a justiça, não com a verdade, mas em ser amigo de César. Compreendi então meu grande crime. Fora eu quem o matara, fora eu quem o crucificara. Somente eu sou culpado pela morte do justo, pelo sacrifício do santo, pela condenação do inocente. Lembro quando chamei Jesus e perguntei, és tu o rei dos judeus? E ele me respondeu com a pergunta, tu dizes isso de ti mesmo? Ou outros disseram não de mim? Porventura sou eu um judeu, e seus principados e sacerdotes entregaram-te a mim? O que fizera? E ele, o meu reino não é deste mundo. Logo tu serás reis? Para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, ouve a minha voz. Então, procurei os judeus para dizer que não havia nele crime algum, porque antes de tudo, queria ser amigo de mim mesmo, vaidoso que era, orgulhoso que era, ambicioso que era. Senhores, eis aqui
louvar, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Eis aqui o bom pastor, o cordeiro pascual, o leão da tribo de Judá, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aqui o legislador, o advogado, o justo, o Senhor, justiça nossa, a testemunha fiel e verdadeira. Eis aqui a belíssima rosa de Saul, o puríssimo lírio dos vales. Eis aqui o sol nascente nas alturas, a fulgurante estrela da manhã. Eis aqui o Emanuel, o caminho, a verdade e a vida. Eis aqui o guia, a pedra viva, a pedra angular. Eis aqui o profeta, o homem, o Filho de Deus Altíssimo. Senhores, eis aqui aquele cuja sua presença eu me sinta como se fora o mais miserável entre os velhos. Senhores, eis aqui o homem. Amém.